não disse que diretamente o presidente Trump irá prender Alexandre de Moraes, mas que o governo Trump, através do futuro presidente Trump, irá sim mandar prender Alexandre de Moraes, determinar a sua prisão através dos órgãos competentes. E se o Alexandre quiser ir para qualquer outro país, dos 193 signatários da ONU, vai ser preso, assim que sair a decisão do Tribunal Criminal Internacional, que já está sendo colocado e dito os nomes de quem vai ocupar a liderança desse tribunal. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Então, a questão da prisão do Alexandre de Moraes. Primeiro vamos começar pela OEA. A OEA tem 35 países que são signatários, mas o que a OEA pode fazer de fato é penalizar o país, não a pessoa do Alexandre de Moraes. E fatos já foram comprovados e que junto com a OEA nós temos o tribunal, nós temos vou pegar aqui até o resultado, aliás. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, está aqui da OEA, que me enviou esse documento dizendo que está se comprovando as denúncias que eu fiz no âmbito criminal contra direitos humanos e contra violação, crimes contra a humanidade e violação de direitos humanos. Está aqui a própria comissão me comunicando que está sendo comprovado as minhas denúncias. Bom, vamos passar para outra etapa, depois eu explico onde é que entra o Trump. Existe o Tribunal Criminal Internacional, são 123 países signatários, de acordo do Tratado de Roma. Após a Segunda Guerra, foi visto que durante os processos, né, de denúncias e de acusações e de penalidades dos nazistas, se entendeu muito que todos diziam: eu só estava cumprindo ordens. Então, esses 123 países, após esse tribunal de Nuremberg, eles decidiram se juntar para fazer um tribunal criminal internacional. Então, esse tribunal criminal internacional, ele sim penaliza a pessoa e não o país. Como nós já temos na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a confirmação de que houve violações aos direitos humanos e muito mais. E o que cabe ao Tribunal Criminal Internacional é defender os direitos humanos internacionais e crimes contra a guerra, genocídios, mas de países que são signatários e que não estão, e que a justiça não está fazendo nada para impedir o ato de uma violação de direitos humanos e contra a humanidade. Só que no nosso fato é o quê? A própria justiça, o Alexandre de Moraes é que está cometendo as violações e os crimes contra a humanidade. Então, a Corte, o Tribunal Criminal Internacional, agiria se eles estivessem sem movimentação nenhuma para impedir os atos ante a humanidade. Só que no nosso caso é a própria Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo esses atos. Então, o Tribunal Penal Internacional já está com todas as documentações, provas, documentos, também se abastecendo dos que já estão sendo comprovados na OEA. E esse Tribunal Penal Internacional, apesar dos Estados Unidos não ser signatário, mas ele é mais ou menos signatário, tem algumas condições, ou seja, ele não permite que nenhum americano seja preso pelo Tribunal Criminal Internacional em território americano. Se tiver que ser preso, é fora dos Estados Unidos. Essa é a única condição, mas ele é um dos integrantes. Bom, por que o Vladimir Putin não veio para o G20? Porque o Tribunal Criminal Internacional saiu a sentença de prisão contra ele, crimes contra a guerra, crimes de guerra, porque o país dele não tomou providências. E aí pergunta, será então que foi isso? Sim, ele não veio ao G20 com receio de ser preso um dos homens mais poderosos do mundo,
com medo de ser preso no Brasil, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Criminal Internacional. Ah, mas por que ele não é preso lá na Rússia? Porque a Rússia não é signatário do Tribunal Penal Criminal. Como ele seria preso? Se ele sai da Rússia para qualquer dos 123 países que são signatários do Tribunal Criminal Internacional, ele será preso. Ele é obrigado, o país é obrigado a prendê-lo. Por isso que ele não veio ao Brasil. Quem diria? E aí, todo mundo pensa, o Alexandre não vai ser preso nunca. Isso é um tribunal criminal internacional. Condenou um presidente, um ditador como Putin, e ele tem receio de ser preso. Se tem receio de ser preso, que ele sabe do tamanho que é o Tribunal Criminal Internacional. E por azar do Alexandre de Moraes, ele ainda pegou um novo governo que vai entrar nos Estados Unidos, que além dos Estados Unidos fazer parte como membro permanente da ONU, olha que azar. Os Estados Unidos também é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Nossa Senhora, é daí que vai partir a denúncia. É daí que vai partir a denúncia para o Tribunal Criminal Internacional contra Alexandre de Moraes. Mas há provas, muitas provas, desde o dia 8 de janeiro até hoje. Excessivas provas. Várias já estão sendo enviadas para mim, confirmando as denúncias que eu fiz. Desde o dia 18 de janeiro, 10 dias depois do dia 8. Inclusive fiz um ofício, na época, para a presidente Rosa Weber, para poder afastar o ministro Alexandre de Moraes pelos atos que ele estava cometendo contra a humanidade, contra os direitos humanos. E simplesmente ele começou a perseguição contra mim, que é notório para todos. Então, quando perguntaram para mim, o presidente, a imprensa, o consórcio da imprensa, disse que não existe, é mentira o fato do presidente Trump dar ordem de prisão para Alexandre de Moraes. Claro que é mentira, não existe isso. Mas o presidente Trump, através da ONU, vai pressionar diplomaticamente porque na ONU já passa para 193 países signatários. E como a diplomacia americana ela é extremamente poderosa, será de lá que partirá dessa comissão de segurança da ONU que partirá a denúncia contra Alexandre de Moraes, com fartos documentos, inclusive documentos contra um senador da República no Brasil. Aí eu pergunto, a minha posição, a minha luta, meu protesto é em defesa da Constituição. Artigo 5º, artigo 53, que cabe a nós parlamentares, e o artigo 220. Todos incluem a sociedade inteira na questão de liberdade de expressão, liberdade de fala, as imunidades parlamentares que nós temos, todas as minhas foram violadas. A invasão ao meu gabinete é um crime contra um poder, invadir um gabinete sem o devido processo legal, sem autorização que sequer da PGR. E ainda teve 2 delegados que tentaram apreender meu passaporte e vieram com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, até agonia falar ministro, porque eu tiro a credibilidade dos outros, mas do senhor Alexandre de Moraes dizendo o seguinte: descumprindo, quer dizer, se eu não entregasse o passaporte, bloqueio e entrega imediata do passaporte, inclusive o diplomático, desde já autorizada a busca e apreensão caso não haja sua entrega espontânea. Isso para o senador da República. E aí depois vem, o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas aplicará na imposição de multa diária no valor de 50 mil e também a imediata decretação de prisão preventiva contra o senador da República. Eu desafio qualquer um ler e ver aonde enquadra isso, prisão preventiva. Nem se eu fosse um acadêmico de direito eu teria vergonha de botar isso num documento e mandar 2 delegados irem lá. Uma clara violação à nossa Constituição, à nossa democracia. É lógico que eu não entreguei. Meu passaporte diplomático está aqui, mas é claro que ele não ia ficar sentindo perdido nessa batalha, que não é uma batalha, a defesa da Constituição, pelo menos da minha parte,
Só que ele suspendeu. Esse é o meu passaporte de cidadão brasileiro. Também me orgulho, não é pela cor, é pelo trabalho que se executa. Também sou, só não vou dizer o país, eu fechei aqui o país, cidadão da União Europeia. E esse daqui eu jamais vou revelar qual é o motivo que eu tenho esse passaporte em mãos. Passaporte do governo dos Estados Unidos. Então, ministro, senhor Alexandre de Moraes, você não está só violando os direitos de um senador da República, mas de um cidadão brasileiro, europeu, e aí vai. E agora é o novo governo. Então, todo mundo pergunta, por que o Alexandre não é preso? Por que ninguém faz nada? Porque foi o governo Biden que articulou a eleição do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que blindou todas as denúncias que nós íamos fazendo na OEA, nas organizações internacionais, todos, na ONU, no Tribunal Penal Criminal Internacional, todas essas denúncias que nós íamos fazendo desde o dia 8, não andava porque o governo Biden freava. Pedia para segurar, engavetar, segura, nada, e nada acontecia. Só que a partir da investigação do dia 8 de janeiro, fui subindo até chegar no governo Biden. Foi daí que o Capitólio me absorveu e montamos um grupo para poder estudar o que está acontecendo, o que aconteceu com o Brasil, que foi um golpe. As eleições foram fraudadas pelo Alexandre de Moraes, comprovadamente, com vasta documentação para comprovar isso. Tanto é que não é à toa que o futuro presidente Trump, na sua rede social, já colocou que o Alexandre será preso. E o Elon Musk também, que vai fazer parte do governo dos Estados Unidos, colocou que será preso Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes não esperava que o Elon Musk pudesse comprar uma das plataformas que ele manipulava. É muito azar, né? Não vou dizer azar, não. É muita bênção de Deus. E aí eu desafio qualquer um a colocar para mim que existe crime de censura no Brasil, que a Constituição fala em qualquer condição, seja ela qual for. Eu desafio os ministros, os 11, a sentarem à minha frente e me convencerem que a nossa Constituição permite a censura. Ou seja, claramente não há nenhuma possibilidade de censura em nenhuma condição. Então o senador da República sendo censurado é porque está calando o que eu estou informando e denunciando e comprovando as ilegalidades, os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Só que agora eu não estou mais sozinho. Até fala, é minha luta, meu sangue, mas pela nossa liberdade. E isso, graças a Deus, fez com que o futuro presidente americano, em questões de segundos, olhasse para o telão, para ele não ser morto. Que, inclusive, quem organizou aquele atentado foi o governo Biden. Assim que o próximo presidente sentar na cadeira, tudo vai ser colocado às claras para todo mundo. Então não é de novo o senador Marcos Duval lá de 2023 que dizia muita coisa e todo mundo dizia, tá ficando doido, não tem prova nenhuma, isso não é mentira, isso não é nada, cadê prova? Bom, o presidente foi eleito, as provas começaram a aparecer. Quando ele estava forte, nós entendemos, o grupo que nós tínhamos no Capitólio, entendemos que ele estava se fortalecendo e que então teria possibilidade de já começar a soltar as provas para vários influenciadores pelo mundo afora e para a imprensa. E aí essa questão de o Elon Musk não cumpriu a lei brasileira, por isso que sofreu o que sofreu. Mentira, não existe lei nenhuma que obriga a ter uma empresa e um representante no Brasil, é lei da cabeça do Alexandre. Eu desafio qualquer um aqui a me provar que existe uma lei obrigando a empresa de plataforma a ter uma empresa no Brasil. Desafio. Também desafio aqui, aliás, desafio não, alerto aqui a todos os funcionários públicos, seja da Polícia Federal, seja do magistrado, seja de qualquer órgão, mas sendo público. Se você acatar uma decisão ilegal que não tem base na lei, muito menos na Constituição, você está cometendo o mesmo crime que quem te demandou a ordem. Vários, quase 70 investigadores, agentes e delegados da Polícia Federal já estão numa lista
que está sendo colocado agora para o Tribunal Criminal Internacional. Vão sentar na cadeira de réu junto com Alexandre de Moraes, porque estavam obedecendo ordens que não existem, embasadas em leis que não existem. E o próprio Tribunal Criminal Internacional coloca isso como um crime, obedecer ordens ilegais, porque era desculpa de todos os nazistas. Só estava cumprindo ordem. E por isso, por essa desculpa que foi criado o Tribunal Criminal Internacional, que hoje cuida disso, violação de direitos humanos e aí por aí vai. Bom, quando eu fui estudar a Constituição, que eu não fui jurista, eu vim da área operacional, a nossa Constituição ainda é mais rígida. Ela, além de exigir o não cumprimento da ordem sem embasamento legal, sem estar na lei, que dirá na Constituição, que é a nossa lei maior, o funcionário é obrigado a denunciar quem determinou a ele a cumprir aquela ordem. Se ele não denuncia, ele é julgado, ou seja, pela corregedoria ou pelo órgão específico, o Conselho Nacional de Justiça, para ser penalizado por ter cumprido uma ordem sem embasamento legal nenhum. Então, para vocês, policiais federais, que muitos foram meus ex-alunos, alerto a vocês, parem de cumprir ordens ilegais, que o Serviço de Inteligência do governo americano já está catalogando os que já estão fazendo desde o dia 8 de janeiro. Que dirá agora com o Trump, que ganhou? Uma grande maioria do governo Biden, que estava dando essa proteção a Alexandre de Moraes, começou a fugir, agora está tentando chegar no Trump. E chegando no Trump, abastecendo de denúncias do governo Biden, ligado a essa proteção ao Alexandre de Moraes. Agora a gente entende por que Alexandre de Moraes tinha tanto poder e ninguém fazia nada, nem os órgãos internacionais faziam nada. Mas acabou. Graças a Deus acabou. Agora, por que ele continua ainda sendo carrasco, não cumprindo a Constituição, se ele está sabendo o que ele acha que vai ser impune? Vocês já ouviram falar daquela metáfora do sapo com o escorpião? Para quem não viu, eu vou contar rápido para vocês poderem entender. O escorpião tentou convencer o sapo de ajudar a atravessar o rio, porque senão ele ia se afogar. E o sapo falou: não vou te ajudar, porque você vai jogar seu veneno e eu vou morrer. E ele falou assim: não, mas se você morrer, eu vou também morrer, porque eu vou estar no rio. E aí convenceu o sapo. O sapo botou o escorpião nas costas e assim começou a atravessar o rio. No meio do caminho, o escorpião vai lá e pica o sapo. O sapo pergunta: poxa, agora eu não entendi. Nós vamos os dois morrerem? Ele faz parte do meu instinto. Então, não adianta achar que o Alexandre de Moraes vai ter coerência ou vai achar que nada vai acontecer se é da personalidade dele, de psicopata. Pode estudar o que é psicopatia, vocês vão achar que escreveram o currículo do Alexandre de Moraes. Então, agora com o novo governo, não há possibilidade, ainda não posso determinar período, mas que o presidente Trump, através da ONU, da Comissão de Segurança da ONU, irá pressionar, junto com 193 países da ONU, para que o Tribunal Criminal Internacional, que já tem provas e documentações que veio da ONU, já tem provas suficientes de crimes, só pelo menos um, que é o meu caso, fora o dia 8, que eu também denunciei todos. Então, quando vier, vai vir com muita força e velocidade e uma movimentação diplomática que vocês não têm noção. De fato, ele será preso. Quando? Não sei. Mas vai ser muito mais rápido. Mas que vai ser preso, vai ser preso sim. E vocês que estão obedecendo ordens ilegais, parem imediatamente de ir cumprir ordem judicial de busca e apreensão ilegal, ainda mais contra um senador da República, que só pode ser preso com crime inafiançável, em flagrante delito. Traduzindo, se eu estivesse matando alguém e o policial me vendo matar, eu teria que ser trago aqui para o Senado Federal. Não existe isso daqui de prisão temporária para senador da República. É tanta aberração, tanto para o Alexandre de Moraes, que eu não vou colocar como ministro, que futuramente ele estará atrás das grades, mas dos próprios policiais federais de compactuarem com isso. Então eu peço, parem e, como consta na Constituição, denunciem o que estão demandando de vocês.